Boa noite, camaradas. Meu nome é Eduardo Siqueira, eu faço parte do comitê do PCdoB de Maringá. Estou aqui com o camarada Diego, Caio. Nós estamos estreando nosso programa piloto, um projeto PCdoB, o Quinta Vermelha, onde nós pretendemos falar sobre socialismo, o comunismo, o marxismo, o leninismo, luta de classes, tudo que nos interessa aí na atualidade, tentar combater o nosso novo inimigo principal, que tem sido o bolsonarismo, a versão do fascismo brasileiro. Porque antes, nosso inimigo principal era o neoliberalismo e toda sua política de desmonte dos serviços públicos. Agora, outro inimigo se soma aí nessa batalha e o desafio é muito grande. Nós temos que retomar os assuntos e as experiências, né? Nosso foco hoje é falar sobre as experiências socialistas na América Latina, principalmente Venezuela e Cuba. Então, nós trouxemos aqui o Diego e o Caio para falar sobre o assunto. Eles têm conhecimento na área e vai apresentar alguns dados aqui para vocês. Mas antes de iniciar, eu gostaria de passar para eles fazerem os cumprimentos. Fica à vontade, Diego. Depois pode passar para o Caio. Beleza, então, boa noite aí aos camaradas, né? Meu nome é Diego, sou aqui do PCdoB de Maringá também, sou secretário de formação e hoje eu pretendo falar um pouco aí com vocês nesse bate-papo, né? Que na verdade é o nosso programa piloto, espero que dê certo para a gente fazer outras vezes também. Vou focar mais a minha fala em Cuba e Venezuela, que são dois países, desculpa aí pela cachorrinha, infelizmente não vai ter como editar isso. Eu vou falar sobre Cuba e Venezuela, que são dois países que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Eu acho que eu vou ter que matar uma cachorra aqui. Ô, Raíssa, faz favor, vai lá pro fundo. O tempero do programa. Você vê que a coisa da rebeldia aqui, né, cara? Não deu para educar ela no socialismo, ela virou um pouco anárquica, né? Ela não respeita, não. Mas enfim, vou focar nesses dois países, a gente vai batendo um papo, mesmo com ela fazendo esses barulhos de vez em quando aí. Passar pro camarada Caio agora falar. Boa noite a todos os camaradas que estão nos assistindo agora. Boa noite, Eduardo, Diego. Eu sou o Caio, sou membro do PT e assessor da CUT Paraná. E é uma honra ser o primeiro a ser convidado para participar do programa piloto do Quinta Vermelha. Vamos estar aí debatendo um pouco sobre o socialismo na América Latina. É uma honra para a gente, pessoal. Então, a gente quer que esse programa vá para frente, tentar trazer várias pessoas para a gente tratar do assunto, para ajudar a difundir esses temas tão importantes para a atualidade, onde a gente tem que enfrentar um desafio tremendo de praticamente a destruição do nosso país, da nossa legislação, da nossa Constituição, das nossas leis trabalhistas. Então, nosso tema aqui é mais que urgente. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão da imigração nos dois países que você teve a oportunidade de visitar. Como que é o processo de imigração, como que é o processo de visto, as dificuldades que você tem ou não tem para entrar nos países, o que é fato, o que é mentira, dentro do que falam na propaganda anticomunista que nós temos aí no Brasil e no mundo. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente o que é verdade e o que é mentira sobre a imigração nesses países. Certo. Bom, de uma forma geral, Cuba tem toda a questão do bloqueio, né, e de leis criadas pelos Estados Unidos que dificultam essa questão, né? Se eu entendi bem, você perguntou sobre a questão da migração, né? No caso, a população que sai do país ou retorna, seria isso? Isso, é questão também comum das viagens, né? Uma pessoa que queira ir para a Venezuela, qual que é o caminho que ela vai percorrer para conseguir isso, a entrada pelo Mercosul é livre, como que funciona? Entendi. Então, aí é bem mais tranquilo, né? Cuba, no caso, até mesmo por causa do bloqueio e algumas complicações que pode gerar você ter carimbado no seu passaporte a entrada no país, ele trabalha,
no caso o país, né? O Cuba trabalha com a ideia de tarjeta, né? Tarjeta, não sei como se pronuncia certinho, que você compra, paga pelo valor na agência de turismo, que faz o pacote, né? Ou intermedia direto com eles, e você não tem essa gravação da entrada no teu passaporte, né? Inclusive o meu, eu pedi para registrar e deu muito trabalho, porque eles não queriam, falavam que isso daí poderia me prejudicar a entrar em outros países, né? Então, você não tem essa necessidade de visto, né? Nem visto e nem assinatura no passaporte. Como eles trabalham muito com a ideia do turismo, é bem liberal nessa parte, né? Nesse aspecto. Já a Venezuela, quando nós fomos, você precisa registrar a sua entrada na fronteira, né? Tem um posto fronteiriço em Santa Helena de Uarém e Pacaraima, que é, no caso, no nosso lado brasileiro, né? Em Roraima. Então você registra lá na entrada, não me recordo quantos dias eles liberam, e registra novamente na saída. Na época, eu fui para a Venezuela em 2009, não era integrada a questão do Mercosul, porque nem todos os países tinham assinado a concordância com a Venezuela participar do bloco. E eu acredito que até hoje permaneça assim, porque a Venezuela, se eu não me engano, ela não é membro efetivo, né? Ela age como convidado, alguma coisa do gênero. Então não tem essa questão de você poder visitar o país com a carteira de identidade, né? Você tem que ter o passaporte, certo? Nesse caso, Cuba também, claro, né? Mas como a Venezuela é na América do Sul e você pode ir para a Argentina com carteira de identidade, Uruguai carteira de identidade, né? Na Venezuela não funciona dessa questão. Eu imaginei que a pergunta fosse em relação à migração, que é uma questão bem complicada que eu ia deixar mais para frente, em relação ao êxito, né, de nacionais e retorno, no caso de Cuba, que de vez em quando anda acontecendo muito deles retornarem, né, quem havia saído da ilha. Mas é isso. Eu acho que você pode emendar nessa parte também do Diego, né? Tá, Aproveitar. então vou dar um panorama geral, né, assim, tranquilo, para depois deixar o Caio tratar uns aspectos também sobre a Bolívia e a Argentina, que eu acho que ele queria tratar. Mas Cuba a gente tem que lembrar, né, teve um processo revolucionário em 59, que se tornou um processo socialista logo após seu início, mas o Fidel ele não tinha ainda muito claro que seguiria por esse caminho, né? Então, a partir do momento que a revolução toma um caminho mais próximo da União Soviética na época, Cuba começa a sofrer uma série de restrições, né? E nisso entraram diversas políticas que os Estados Unidos criaram para dificultar a vida dos cubanos e, ao mesmo tempo, também o êxito da revolução, né? Uma delas é o que a gente chama da política dos pés molhados, né? Que os Estados Unidos aceitavam que um cubano pudesse viver nos Estados Unidos, mas incentivando que isso ocorresse não por vias legais, né? Então, por exemplo, o cubano que pegasse uma balsa, uma barca, saísse de Cuba e pisasse nos Estados Unidos, poderia ser aceito pelos Estados Unidos na hora, sem todos os procedimentos legais. Enquanto isso, pela via legal, eles travavam, né? O cubano lá. E houve uma série de outras tentativas também de causar êxodo, como a Operação Mariel, né? Que eu não vou pormenorizar aqui, mas a Operação Peter Pan também, onde os Estados Unidos forçou a aceitação das crianças, separou família, né? Depois não regularizou o visto do restante da família, enfim. Então, sempre quando a gente fala nessa questão de migração e imigração, a gente tem que ter noção que geralmente não se trata de países que têm uma situação normal, né? Que se pode dizer como normal. Sempre tem algum tipo de assédio, né? Isso dos cubanos acontece com os boxeadores, com os cientistas, com os médicos, né? Quanto mais também, da mesma forma, acontece com a população. A Venezuela ainda, nesse caso, nesse aspecto, quando eu fui em 2009, era muito tranquilo, né? O país estava uma excelente situação econômica, né? Construção de habitação por todo o país, bancada pela PDVSA, a petrolífera deles, o chave bem quisto pela população. E
não tinha essa situação econômica deteriorada como está hoje, né? Bem quando eu estava lá é que começou a grande diferenciação entre o dólar do petróleo, né, e o dólar do mercado, né, que antes era quase 1 por 1, 2 por 1, como foi no Brasil já. Mas a campanha de desestabilização econômica, né, fez com que muito empresário, para tentar trocar moeda por uma moeda mais forte, com medo do que ia se passar na Venezuela, topasse trocar o dinheiro deles por uma quantia muito baixa, né, de dólar. E isso aí é o que acontece no que a gente chama de câmbio negro, né, das moedas. Em Cuba eu não vi isso acontecer, porque primeiro, né, Cuba, já quando eu fui, estava com quase 5 décadas de revolução, já tinha todo um controle, né, bastante experiência. Mas na Venezuela estourou bem quando eu estava lá, né, quase 10 anos depois da eleição do Chaves. Mas enfim, não tinha esse êxodo venezuelano como tem hoje, né? E é importante a gente entender que esse êxodo também não é à toa. Há sim problemas econômicos originados por problemas do governo, né? Mas há também fatores externos, isso é inegável. Você pega e vê que o que a gente pode falar em relação do governo? A questão da falta de política e de uma industrialização mais efetiva e de uma política agrária também, né? Eu vou dar um panorama só para não atrapalhar muito a ordem aí do que você quiser perguntar, mas para você ter uma ideia, a Venezuela, 70% do que ela consome é importado, né? Então não houve um fortalecimento da produção de 1999 até 2014, onde teve a crise do petróleo, que fez com que o rendimento do país caísse tanto, né? Então, e isso talvez, né, eu não vou aqui afirmar, mas talvez possa ter sido reflexo dessa falta de visão do governo. Mais Chaves do que Maduro, dessa mudança no cenário econômico, né, da queda do petróleo aí, do barril de petróleo em quase 50% em um ano. Não sei se eu respondi mais ou menos o que você queria saber até agora. A gente vai fazer uma rodada aí sobre a economia, né, desse país, e você pode se aprofundar um pouco mais. Caio, gostaria de acrescentar alguma coisa, falar sobre a Argentina e Bolívia? Fica à vontade aí, Ana. Sobre a Bolívia, né, que a gente veio conversar um pouquinho. A Bolívia, a gente sempre diz que ela vivia como se fosse ela viveu todo o tempo dela como se fosse um sistema de apartheid, né? Porque 60% da população boliviana são indígenas e até 2005 eles nunca haviam tido um presidente indígena. Os anos 90 foi aqueles anos do neoliberalismo, nos quais eles entregaram praticamente a Bolívia para os Estados Unidos, quando eu acho que toda a América Latina, né, Diego, vivia sob a égide do tal consenso de Washington, naquele período, né? E a Bolívia, ela teve mais golpes do que natais, digamos assim. Tanto que de 2001 a 2006, quando foi a eleição do Evo Morales, ela teve 5 presidentes, era um por ano praticamente, né? E o que acontece? Em 2006, Evo Morales assume o poder. Assume a presidência da República, ganha uma eleição. E o que aconteceu depois desse período na Bolívia, as questões econômicas, é extraordinário, digamos assim. A Bolívia ela tinha uma taxa de 60% da população que vivia em extrema pobreza ou pobreza, e nós chegamos agora a 2019, eu estava olhando alguns dados recentemente, um pouco antes do golpe, do malfadado golpe contra o Evo Morales, tinha uma taxa de 30% de pessoas vivendo na pobreza. Então foi uma redução extremamente drástica. E por que se teve essa redução tão grande? Por conta das políticas de esquerda e do investimento do Estado, a nacionalização do petróleo, a nacionalização do gás natural e etc. Foi uma década
eu acho que de extremo crescimento. A Bolívia cresceu em 2019 6% o PIB dela. Ela tinha uma média de crescimento de 5% ao ano, de 2006 a 2019. E depois veio o golpe contra o Evo Morales, liderado por uma ala militar, uma ala evangélica, cristã, e destruíram todo a economia de bem-estar social que o movimento socialista construiu na Bolívia. Eles conseguiram destruir em um ano, basicamente. Eles dolarizaram a economia, eles estavam entregando a economia novamente. A sorte que a Bolívia teve foi que na eleição, a sorte não, a mobilização dos trabalhadores elegeram o Luiz Arce como presidente da Bolívia recentemente, que foi inclusive o ministro da economia nesses anos de crescimento. Mas é isso. Sobre a Argentina, você tinha pesquisado também alguns dados? Não ouvi. Sobre a Argentina, você tinha pesquisado também alguns dados dessa área? Ah, sim. A Argentina também, ela veio de um histórico de crises muito grande, né? Também foi um país extremamente instável politicamente, e logo após a crise do Carlos Menem, quando entregou o país ao neoliberalismo, nós ganhamos a eleição em 2002. Sumiu o Caio. Acho que já ele retorna aí. Não é o nosso teste, mas vamos tratar como se fosse ao vivo, que a gente vai ter que aprender a lidar com isso aí, né? Eu vou aproveitar que o Caio saiu aí, eu vou tomar a fala dele. Você está conseguindo ouvir bem aí, Eduardo? Mas está gravando ainda ou não? Tá gravando. O Caio vai entrar de novo agora, já pediu para entrar aqui. Peraí. Beleza. Aí. Pode assumir, Caio. Voltou? Uhum. Não sei o que acabou caindo. Como eu estava dizendo, após aquela crise tremenda do neoliberalismo dos anos 90, Carlos Menem, depois o outro presidente que eu não me recordo o nome agora, Diego. Não lembro se era do Raul, tinha o Cavalo, que era o ministro da Economia, né? Aí depois... Isso. Mas o último, antes do Nestor ganhar a eleição, inclusive morreu recentemente. Não me recordo, cara. Enfim, Não depois daqui. tem problema. Nestor venceu a eleição, uma eleição apertada, digamos assim, no primeiro turno, e no segundo turno o candidato acabou desistindo, ganhou por WO depois. e foi aquilo, foi mais ou menos ao estilo boliviano, um investimento maciço no Estado, das políticas sociais, tanto que nos anos da Cristina Kirchner, depois da morte de Nestor, assumiu a Cristina, o país, o governo, ele investia muito nas políticas públicas, né? Tanto que quando o Macri assumiu a presidência em 2015 com aquela onda neoliberal, ele implementou um ajuste fiscal terrível. Quando a Cristina estava no poder, a água e a luz era tão barata quanto um valor de um refrigerante. Quando o Macri assumiu, foi um reajuste de quase 300%. Então, nós tivemos uma onda neoliberal que realmente os trabalhadores sentiram bastante na pele. Essa internacionalização da economia sempre acaba prejudicando aqui a nossa querida América Latina, principalmente quando a gente não está preparado para competir no mercado internacional muito mais desenvolvido, né? Então, se o Estado não colocar a mãozinha lá para fazer, para induzir, para conduzir a economia, fica bastante difícil concorrer com essas potências imperialistas e capitalistas. E a gente tem um longo caminho ainda para desenvolver a nossa produção nacional de forma soberana, que consiga competir e trazer recursos para toda a população, né? Não deixar de forma livre a concentração de renda
na mão das nossas oligarquias, e o povo aí cada vez mais empobrecendo, e as pessoas ainda falam de liberdade de mercado. Falam que é a liberdade da maioria ser pobre e a minoria ser rica, né? Parece que é isso que eles querem, com a ausência da mão do Estado na economia, na sociedade, na cultura, em todo lugar, né? E o Diego, eu vou aproveitar o gancho da parte que nós começamos a já entrar na área da economia. E queria perguntar para você como funciona a economia nos moldes socialistas dentro desses países que você visitou, a Venezuela e Cuba. Você escolhe por qual começar. Por exemplo, como que é o regime de propriedade coletiva lá? São concessões para cooperativas, tem concessão também para propriedade familiar, são fazendas coletivas, fábricas coletivas, cooperativas, é um regime misto, é mais ou menos homogêneo, qual que é a parcela que fica para o setor privado, em que áreas eles podem atuar, e também sobre as questões trabalhistas, né? Quais são as vantagens que o trabalhador tem dentro desses regimes socialistas, quais são os direitos e o que eles têm de avanços em relação à nossa CLT, por exemplo. Beleza. Se eu acabar me esquecendo de alguma coisa, eu peço por favor que você me lembre, né? Primeiro, eu acho que o que o Caio pontuou é sensacional, assim, essa questão do crescimento na América Latina, dos países que estavam em regime progressista, né? Tanto progressista quanto socialista, né? Foi notável, né? O CEPAL, que faz o estudo das questões econômicas e sociais da América Latina com constância, observou uma grande melhora no índice Gini, né, que mede a desigualdade social entre os mais ricos e os mais pobres, e DH, questão da redução da pobreza de maneira gigantesca após a onda do neoliberalismo, né, e a vitória de governos mais progressistas, né. Isso aí é público, né? Mas um dos países que mais reduziu a pobreza nesse período, até a crise dele, foi a Venezuela, né? E a Bolívia, se eu não me engano, foi o segundo que mais reduziu. Então, para você ver a importância, né? A galera analisa a Venezuela muito agora nesse cenário quase de guerra econômica, mas não para analisar o que foi a Venezuela na época de pujança econômica, né? De avanço econômico que eles tiveram. Inclusive, raríssimos casos de queda de crescimento durante o governo socialista do Chávez. Ele, não, na verdade, não se assumia como socialista, né? Sempre se assumiu como bolivariano, mas vamos colocar como progressista que seja. Você vai pegar 2 anos antes da crise do petróleo ali, 2 anos, que eu digo, né, em períodos separados, antes da crise do petróleo, que teve queda no crescimento da Venezuela. O resto teve crescimento alto, né? Então, mas voltando a essa questão, primeiro sobre a questão da propriedade, né? Cuba, quando eu cheguei, eu fui de 2006 para 2007 e já havia acontecido algumas transformações, né, na ilha em relação à propriedade privada, né? Já havia sido feita uma reforma que permitia o investimento estrangeiro e só que quase que principalmente no ramo das telecomunicações e hotelaria. E o governo cubano manteria a propriedade do empreendimento em 50 e tantos por cento, acho que 51, e essa porcentagem poderia diminuir se fosse um parceiro latino-americano, né? Então eles sempre tiveram uma visão muito dessa questão integrada. No regime da propriedade privada mais particular, vamos dizer assim, né? O cubano tem o direito até a posse da casa, né? No caso, a propriedade da casa. Antes não podia transferir isso por herança, se eu não me engano. Acredito que seja isso, mas posso estar errado. E houve também uma mudança nisso, facilitando tanto a venda e troca, né, dessas residências, quanto a aquisição.
Então, eles tinham, o pessoal às vezes acha que o socialismo você vai dividir tudo, né? Tem uma visão equivocada de que você não tem nada, que tipo, nada é teu, e na verdade não. O que você tem é a socialização dos meios de produção, né? Mas não do seu lar e tudo mais. É claro que isso acontece emergencialmente em alguns casos, como no comunismo de guerra, né? Mas não em uma etapa mais avançada, né? Numa fase mais avançada do socialismo. No entanto, a questão rural em Cuba anda tendo algumas transformações evolutivas nessa questão da propriedade. Eu espero falar com acerto aqui, porque eu não sei se alguma coisa mudou de lá para cá, não parei para ler muito. Mas antigamente, apesar de ter as pequenas propriedades, né, que foram divididas na época pós-revolucionária, né, quase uma mini reforma agrária, o Estado tentou focar durante muito tempo na grande produção estatal, né? E não deu muito certo. A gente fez uma experiência lá quando eu estive, quando eu digo, porque era uma brigada, né? Se chama brigada, mas é um grupo de estrangeiros por delegação, né? E através dessa brigada você tem cursos, tem participação na realidade cubana, econômica e tudo mais. E aí, no nosso caso, nesse ano, tinha a participação na agricultura. E aí nós visitamos uma propriedade de produção estatal e uma cooperativa, né? E era notório assim que na cooperativa a produção era mais zelosa, tanto na questão da colheita, né? Colher com mais cuidado e com mais efetividade, quando você via que os trabalhadores trabalhavam de uma maneira que parecia ter mais produtividade, né? Então, tendo muita coisa, mudança nessa área também. Atualmente, pelo que eu sei, Cuba está tentando aproveitar essa questão da China ter se tornado um grande parceiro comercial, né, e conseguindo furar o bloqueio, adquirindo produtos industrializados, né, da China, da Rússia, porque até então, até para fazer fábrica de fertilizante, eles tiveram problema e tiveram sabotagem, né? Então, hoje em dia, a China conseguir ter essa diversidade econômica que ela tem para fornecer produtos para Cuba é uma benção para eles, né? Então, hoje eles estão criando fábrica de ônibus em parceria com a Rússia e com a China. Quando eu estava lá, por exemplo, só antes de voltar da questão da propriedade privada, né? Os ônibus eram uma espécie de... Em Havana havia uma espécie de caminhão puxando uma construção que se assemelhava a um vagão, que eles chamavam de camelos, né? Hoje não, hoje são ônibus já fabricados pela China, modernos, né? Tem os ferrocarris, eles avançaram muito. Eu acredito que ainda tem deficiências no interior, né? O interior é sempre o último lugar a chegar a esse tipo de modernização. Mas dá para ver, assim, por relatos e pelo que eu também tinha visto lá, que é um país que tem dificuldades, mas não se furta a melhorar para o seu povo, entendeu? Então, não é à toa que estão lá há quase 6 décadas aí e sem problemas com a população, né? Um ou outro grupelho que tenta atrapalhar o que acontece lá. A questão dos negócios privados em Cuba também era muito complicado, era bem burocrático, né? Então até o corte de cabelo o serviço de corte de cabelo era controlado pelo Estado, né? Eles falavam lá. E atualmente eu sei que houve uma liberalização desse tipo de pequenos negócios, pousadas, esses serviços como corte de cabelo, restaurantes. Parece que o governo tentou flexibilizar um pouco na esperança de arrecadar mais, né? Então, essas seriam as questões que eu poderia falar de Cuba em relação à propriedade privada e funcionamento disso. Já a Venezuela, no início ali do governo, né, na verdade, quando o Chávez assume, ele era um governo moderado, né, de viés nacionalista, mas moderado. Aí tem uma tentativa de golpe, se eu não me engano, eu sempre confundo as datas, acho que em 2002, e graças à população mais pobre e a setores do exército que o Chaves volta para o poder, né? E depois disso que ele tenta radicalizar, até mesmo para manter a base de apoio dele. Mas não dá para falar assim que de início era sequer parecido com o regime socialista, né? Quando 2009, quando eu estava indo para lá,
que começou a se discutir muito a questão das nacionalizações. Começou muito forte com os mercados, supermercados, né? Então tinha o Carrefour e você tinha alterações de preço muito absurdas, além do câmbio do dia para a noite, como já houve aqui no Brasil, e aí começaram essas questões de nacionalizar supermercado, o povo entrava, tomava conta, né? Se fazia uma gestão daquele local, aquele estabelecimento de forma emergencial. Então aí eu acho que foi quando começou a ter os primeiros indícios de intervenção do Estado fortemente na economia, né? Nacionalização de fábrica de arroz, o Chaves tinha feito antes também uma renegociação com os contratos de petrolífera de lá, né? Quem topou fazer essa renegociação continuou trabalhando normalmente e quem não topou saiu do país. Mas para você ver que até então não houve não foi imediata essa questão de nacionalizações na Venezuela. E há emissoras privadas de TV, há propriedade de terra privada, há negócios privados funcionando normalmente. É claro que houve tentativas do governo determinar certas leis de controle, que pode ser discutível se funcionou ou não, como taxar ou limitar a quantia de lucro que poderia ter em determinada venda de algum produto, mas não é como Cuba, né? Não é algo que foi generalizado. E atualmente, inclusive, tem imóveis lá de pessoas da classe média e da burguesia venezuelana que deixaram o país e estão lá e o governo, até então, ainda respeita essa propriedade, né? O que tem é ocupação popular, mas vigora no país um sistema que respeita, aí poderia dizer respeita, né, a questão da propriedade privada. Claro que tem essas exceções no campo econômico, mas no geral vigora, né? Então também eu acho Mas o que bolivarianismo, nem no papel, ele tem esse objetivo socialista de socializar de forma radical e gradual os meios de produção. não, na Constituição deles, É mais um governo nacionalista, social nacionalista, algo do gênero. não, assim, na Constituição deles eles não se assumem como socialistas, como Cuba faz, como a China faz, né? Se assume como bolivariano. No entanto, é inegável que a Venezuela tem tentativas muito interessantes de superação do modelo econômico vigente, né? Então, por exemplo, eu e o Caio já discutimos algumas vezes sobre os CLAPs, que são os Comitês Locais de Abastecimento Popular, que eles tentam, o governo tenta incentivar que as comunidades produzam alimento e comunas façam a distribuição desses próprios alimentos. Uma vez eu li um artigo científico, não me recordo de que universidade, mas era brasileira, que falava de uma experiência a uma cidade a algumas centenas de quilômetros de Caracas, que havia uma comuna industrial, uma tentativa de comuna industrial. Então há experiências dentro da Venezuela que visam a superação desse sistema do lucro pelo lucro, né? E sem levar em consideração a questão do trabalhador, né? E tornar um processo mais humano. Agora, a gente não pode dizer isso e até mesmo seria um desrespeito, né? Tentar rotular eles de uma forma que eles não se assumem, né? Então eu considero um governo progressista, acho que merece todo apoio, independente das dificuldades econômicas que estão passando, algumas por próprio erro de gestão deles, mas em grande maioria devido a esse boicote internacional, que depois a gente pode falar mais, que impacta a Venezuela em cerca de 22 bilhões de dólares no ano. Cuba, para você ter ideia, em média, nos 60 anos, foram 2, 3 bilhões de dólares. Né? E fez um estrago. Você imagina 22 bilhões em um país que depende de 70% de produtos importados. É um estrago. Mas, enfim, eu vejo que a gente tem que respeitar a vertente deles, como eles se denominam, se em algum momento eles acharem que é, que é melhor se denominar como governo socialista. Claro, a gente vai analisar, né? Eu digo até enquanto partido, porque nós somos o PCdoB, se pode ser considerado socialista, mas no momento eles se consideram bolivarianos, né? Eles têm uma ideia
de unificação ali da grande pátria, né? E até mesmo os mecanismos que eles criaram de cooperação, a ALBA, né? Tem no nome bolivariano, né? Alternativa Bolivariana. Então, assim, no entanto, não se pode negar que tem essas questões de projetos, experiências dentro do próprio território que se assemelham a, a tentativas que já foram feitas, né, em outros países socialistas. Aí, quer acrescentar alguma coisa? Comentar? Falar um pouco sobre isso na Bolívia. Essa relação do governo com o setor privado. Que apesar de começar com uma política de nacionalização tipicamente bem identificada com os nossos governos mais à esquerda, o modelo de crescimento boliviano ele não excluiu as empresas privadas. É muito pelo contrário, porque além das multinacionais de óleo e gás, o país ele teve um aumento da presença de marcas internacionais após a eleição do Evo Morales em 2005. Setores que vão de alimentação, a moda, entretenimento, e o porquê que eles conseguiram atrair essas marcas, esses setores. Boa parte é por conta da renda do mercado doméstico, das políticas de transferência de renda, que foi o que mexeu fortemente na economia da Bolívia. Esse modelo ele foi batizado lá, muito conhecido como a economia plural, que é a participação tanto de setores tradicionais da economia, do mercado, como as pequenas e médias empresas e os grupos indígenas, né? É uma espécie de um modelo misto que tem a forte presença do Estado de um lado, no controle dos recursos naturais, na política de transferência de renda para os mais pobres, e um ambiente mais amistoso, inclusive, do que se poderia imaginar para as empresas privadas na Bolívia. Ô Eduardo, Curioso. só interrompendo um pouco, é que eu esqueci de falar sobre a questão dos trabalhadores no sistema ali, e se você permitir, eu queria acrescentar. Eu não sei se o Caio tinha encerrado, eu tive a impressão que tinha, mas um. Não, tá com a palavra. Oh, desculpa, Caio, Ok. eu imaginei, achei que tinha encerrado. Não, mas só para complementar, antes de voltar para o Eduardo, a questão da grande diferença ali tanto na Venezuela quanto Cuba para o trabalho, inicialmente, eu acho que até a grande questão de fundo é o baixo desemprego, né? O trabalho é um elemento importante para a vida de qualquer pessoa. Então, Cuba, hoje em dia, você tem emprego pleno. Você pode discutir sobre a questão da remuneração, né? Principalmente poder de paridade de compra, que eu acho que não é tão ruim, mas o emprego é pleno. Né? E Venezuela também, até agora, antes desse aprofundamento de crise que eles tiveram, o desemprego estava embaixo, né? Retornou agora, mas mesmo assim, pelos PLAPs, esses comitês, eles tentam garantir a alimentação básica para os trabalhadores e não trabalhadores, né? E subsidiar energia, água, mesmo com as suas deficiências, né? Então, acho que a visão disso, na verdade, é que nesses países tem um foco do governo que atende mais o trabalhador, porque atende a classe mais baixa nas necessidades dela, né? Então, saúde, educação, alimentação é mais voltada ali, né? Não tanto na questão econômica, até mesmo porque são países com as suas limitações e dificuldades de crescimento. Mas seria isso, só para fazer esse adendo. Pela exposição de vocês, eu tenho analisado aqui. O PCdoB tem 3 eixos principais dentro do seu Projeto Nacional de Desenvolvimento para caminhar até o socialismo. Eu acho que na América do Sul, vários países estão passando por esse processo, né, de tentar desenvolver um capitalismo industrial nacionalista, seja soberano, né, que possa produzir aqui os bens de que o país precisa,
a democratização da política, né, a inserção do povo nas decisões, nas discussões, debates, e do progresso social, né, dos direitos sociais e trabalhistas, para que a população tenha renda e faça movimentar a economia. Né? Movimentar a economia, aumenta o emprego e a gente volta naquele ciclo marxista. Criar o capital e precisa de mais capital para ter mais emprego e, consequentemente, os próprios trabalhadores têm um maior desenvolvimento. Parece que a gente chegou num ponto na América Latina em geral, Cuba com um processo socialista já mais avançado, mais experiente, e que as nossas burguesias latinas estão travando o processo de desenvolvimento tanto do capitalismo quanto do proletariado. Né? Parece que a gente chegou num ponto que há uma grande sabotagem proporcionada pelo rentismo, né? As pessoas ganham dinheiro sem produção e conseguem manter essa concentração de renda muito grande. E para desovar a sua produção, para conseguir a sua renda, estão vendendo para fora. Enquanto isso, o restante do país, a população vai empobrecendo e ficando à margem de tudo isso. Né? Então parece que a gente tem essa necessidade, né, de fortalecer as nossas nações, a nossa população, para que um dia a gente consiga fazer uma transição mais... que a gente consiga até viabilizar uma futura revolução socialista onde o trabalhador esteja realmente consciente daquilo que precisa, que é tentar conquistar o poder e acabar com a dominação que a gente vive da burguesia. Né? Sem isso, a gente vai sempre continuar refém de quem não quer o desenvolvimento do país todo, só das suas oligarquias. E eu gostaria de conversar com vocês agora sobre a questão da participação popular nesses países, como que é o processo democrático, né? Que há muito preconceito propagado pelo Ocidente de que os regimes socialistas, China, Vietnã, Coreia do Norte, Venezuela, Cuba e talvez alguma outra experiência que eu não citei aqui, são ditaduras e o povo não tem vez, não tem voz, e a gente sabe que há grandes exageros, que esses países têm outras formas de manifestar a sua democracia, de trazer o povo para a discussão e atender as necessidades do povo. Né? Eu queria que vocês tentassem falar sobre esses países, como funciona o processo eleitoral, a democracia. Fique à vontade. Bom, vou assumir para mim aí e começar com a exposição. Em Cuba é bem tranquilo, né? Assim, para quem é marxista sabe que falar em ditadura é falar em ditadura burguesa ou ditadura do proletariado, né? O poder político está com um ou está com outro. Em Cuba é claro, é óbvio que o poder político está com a classe trabalhadora. Se a pessoa quer discutir se isso é correto ou não, não cabe a gente, né? Houve uma revolução, um processo revolucionário e houve uma troca de comando e do poder político ali, né? Então, quem manda lá é o Partido Comunista Cubano. Isso não significa, entretanto, que não há democracia. Talvez não haja democracia nesse aspecto liberal que a gente tem no Brasil, né, que anda dando resultados como os que a gente tem, que é mais passo atrás do que para frente. Né? Então, em Cuba, por exemplo, você não precisa ter poder econômico para ser eleito. Né? Você tem um sistema indireto de eleição, onde você começa do bairro, daí desse bairro eleito os representantes, elege o município, né, que lá é o CAID e tal, mas tem mais ou menos os mesmos cargos, esses representantes se reúnem e assim vão elegendo sucessivamente, né? Mas é um processo que contempla a população e uma participação enorme no processo de referendo da Constituição, das alterações que teve, em 98% de participação. Né? Então, os processos assim envolvem de fato a população. Né? E você tem, inclusive, apesar de ter um partido único lá, a existência de frações, assim vamos dizer, né? Reformistas, né? Mais conservadoras, e eles participam do processo. O que acontece é que há elementos que eles nunca vão poder alterar porque estão na Constituição cubana.
Então, assim, você tem que entender que, de certa forma, né, se não há imposição armada e da força por um governo, é difícil um governo durar tanto tempo sem apoio popular. E por que que tem esse apoio popular? Assim como a questão da China, porque o governo ouve a população. E a população tem compreensão que nem tudo pode ser mudado pela vontade do governo. Mas você teve o fim das cartas convites, que foi uma exigência da população, né, que antes para você sair de Cuba você tinha que apresentar uma carta convite e tudo mais, era uma burocracia tremenda, hoje em dia não existe mais. A questão da internet, né, o investimento na, na modernização da comunicação. Hoje em dia o cubano tem acesso melhorado à internet de forma mais barata. Antes, quando eu fui lá, era caríssimo e era uma empresa italiana em cooperação com o governo cubano que tomava conta e era bem precário, né? A questão da moradia mesmo, depois vamos falar da Venezuela, essa questão da moradia, alguém me lembra se eu esquecer. Mas a moradia hoje em dia é um dos focos que o governo cubano identifica como uma das exigências principais da população, né? Quando ocorreu a Revolução, foram construídas, desde que aconteceu a Revolução, quase 2 milhões e poucos de casas, né? Para uma ilha do tamanho de Cuba e com um número pequeno de trabalhadores nesse setor, com bloqueio, dificuldade para adquirir cimento, etc, etc, é um número invejável, né? Se eu não me engano, nos 4 primeiros anos da Revolução foram 85 mil residências, se eu não me engano. Mas enfim, construíram casas e tudo mais, reduziram muito o déficit habitacional, mas hoje em dia o déficit está se tornando uma questão realmente preocupante, né? Tem até um livro do Eduardo Padurra, O Homem que Amava os Cachorros, né? E nesse livro ele cita lá, brincando, que no final do livro o apartamento que ele mora cai nele e ele morre, né? Então, assim, dá para você ver que inclusive permeia a cultura deles. E o governo cubano colocou como meta que em 10 anos ele quer resolver o problema habitacional, esse déficit. Para vocês verem que interessante, o déficit lá não envolve só a construção, envolve a reparação. Então eles são tão honestos na questão habitacional deles que eles poderiam falar, não, o déficit aqui é só porque tem que construir, quem já está morando ali, foda-se, não vai contar. Né? Não vai contar para mostrar que a gente tem um déficit alto. Mas não, eles contam lá, acho, 400 mil, dos 900 mil que precisa, 400 mil é recuperar, por causa dos furacões, por causa do estado precário da construção, né? E durante esses 10 anos eles vão focar lá em 3 matrizes de produção de casa, pré-fabricada, industrial e também na participação da própria pessoa na construção da casa dela com o auxílio do governo. Ser dispensada do trabalho nesse período da construção, né? Muito diferente daqui do Brasil, que às vezes o cara trabalha o dia inteiro e tem que chegar no final de semana e construir a casinha dele, né? Quando ele tem terreno e quando ele tem dinheiro para construir. Mas enfim, é um exemplo de que o que a população geralmente demanda lá, quando está no alcance do governo cubano, eles trabalham por isso e acaba sendo legitimando dentro desse processo democrático a autoridade do governo, né? Acho que é indiscutível isso, né? Com todos os assédios que Cuba já passou, inclusive uma invasão militar, né, na Baía dos Porcos, eles vêm resistindo. E isso, na minha visão, e eu acho que na de muitos, só pode acontecer devido ao apoio popular. Na Venezuela, é um processo bem diferente. A Venezuela teve um processo considerado liberal burguês durante muito tempo. Mesmo depois da tentativa de golpe que derrubou o Chaves, esse processo eleitoral continuou existindo, partidos continuaram existindo, e inclusive com referendos da Constituição que o Chaves perdeu. Né? O Chaves propôs determinada coisa, a população foi e falou não, não vai ter. Então, assim, durou muito tempo. O problema é que as condições políticas se acirraram demais e o governo, isso é discutível, em outro momento a gente pode debater se isso é correto ou não, e o governo popular, no caso, né, do Nicolás Maduro, decidiu, dentro de uma estratégia deles, aparar o poder que estava competindo com eles, que era o da oposição. Né? Mas, para ficar claro, as últimas eleições
que tiveram, houve eleição tranquilo e alguns partidos boicotaram a eleição. Entretanto, outros partidos também opositores decidiram participar, assumindo que o processo foi legítimo. Então, é muito discutível dizer que lá não existe. A gente pode dizer que a democracia está machucada lá, né? Mas não deixa de ser um exemplo de sistema eleitoral liberal como o nosso, né? O problema é que hoje em dia aquilo lá tá meio que como se fosse uma guerra civil. Então você tem um cara que é autoproclamado, né? Como que você vai tentar tocar as coisas dentro de uma normalidade quando o cara se autoproclama presidente e os Estados Unidos dá apoio para aquilo, passa controle financeiro de, de fundos venezuelanos na casa dos bilhões para esse cara? Não tem como, né? Então aquilo ali vai precisar de uma radicalização do governo e botar fim nisso, ou em outro caminho, um processo de conciliação nacional, né? Isso nós vamos ter que ver. O Caio depois pode me ajudar, mas acho que tem uma eleição deles para vir em breve, para tentar verificar como que está essa questão, né? A participação popular na Venezuela, política, começou desde os círculos bolivarianos, né? Quando Chávez assume, ele decide educar, na verdade, eu não sei se esse seria o termo, mas fomentar a crítica da população, e ele forma os círculos bolivarianos, que eram círculos de debate político, e toda cidade, bairro pobre, tinha esses círculos, né? Um trabalho político bem feito mesmo. E essas pessoas hoje em dia se organizam, tem diversas associações de bairro, né? Como em Cuba tem os CDRs, os Comitês de Defesa da Revolução, que nada mais são do que organizações de bairro também que surgiram para defender a Revolução. As chamadas milícias, né, que defendem o Chávez, mas de certa forma há um apoio popular ali. Pode não ser total, é discutível do quanto isso atinge, mas também há uma determinada legitimidade. E isso se dá porque, né, o chavismo trouxe uma grande diferenciação dentro da Venezuela. Antes você tinha uma situação econômica razoável na Venezuela em épocas que o barril do petróleo estava bem cotado, mas ela ficava, os benefícios ficavam restritos na mão da burguesia, né? A camada mais pobre não tinha acesso a isso, né? Nem educação, nem saúde. Então você pode pegar PIB lá e falar em PIB, mas você não tinha como aferir a questão da qualidade de vida da população venezuelana. Tem que o índice de pobreza era muito alto. Se reduziu durante o chavismo de uma forma muito significativa e só volta a crescer pós 2014 na crise do petróleo. Mas isso já dá para identificar que não é uma vontade do governo do Maduro tornar as pessoas pobres, é uma condição, é um reflexo da condição econômica da Venezuela que faz com que isso esteja acontecendo. Mas a população deu certa legitimidade para o governo por causa desse processo de integração da população na vida econômica, né? Com os programas sociais, os carnês da pátria, a missão Vivenda, né? Que construiu 2,5 milhões de moradias aí em 10, 12 anos. A ONU, cara, chega a falar que esse programa é um exemplo, entendeu? Isso daí pode procurar na internet, não é puxando saco, não. A ONU chegou a elogiar a questão da construção de moradias na Venezuela. Hoje, mesmo durante essa crise, você tem notícia de construção de blocos habitacionais. A diferença é que eles hoje focam mais na autoconstrução, né? Então, eles fornecem o material, fornecem terreno, e a mão de obra é praticamente comunal. Você vai participar desse projeto e os primeiros e melhores apartamentos são garantidos a quem mais trabalhou naquilo e mais se dedicou, né? Já não dá mais para o governo ficar bancando todo o processo de construção. E da mesma forma na educação, né? Alfabetizou boa parte da população em pouco tempo, espalhou pelo país, não universidades, né, blocos universitários, mas o acesso ao ensino superior em escolas já existentes, né? Então, e isso conseguiu adentrar bem pelo país. E a saúde, né, com as missões bairro adentro, fora outras experiências que eu já havia dito, né, que o governo tem enormes missões que eles chamam, né? Mas diversas, é incontável, assim, não dá para falar
de uma vez só, que tratam de diversas áreas, tem os CLAPs, né? Então eu acho que isso acaba garantindo a legitimidade popular no processo, né? O governo tenta ser autocrítico também. Ah, tem uma série de entrevistas do Maduro com o Jordi Evolé, não sei pronunciar, num programa chamado Salvados, tinha até na Netflix, onde você repara, o governo é autocrítico, ele sabe que tem problema, ele sabe que a população está passando dificuldades, né? E isso é algo importante também. Vou encerrar minha fala para o Caio poder expor a dele. Caio. Eu acho que a diferença no processo democrático na América Latina é que é muito engraçado, né? Se falam que os governos socialistas são ditaduras, que querem implantar um comunismo, uma ditadura, mas na verdade aqui na América Latina quem sempre rompe o processo democrático é a direita. Verdade. Isso é histórico no Brasil, na Venezuela, na Argentina. Na Argentina nós tivemos uma ditadura extremamente brutal de extrema-direita que matou 30 mil. No Chile, não é o tema do assunto, mas a derrubada e o assassinato do Salvador Allende pelo Pinochet. Então, quem sempre rompe os processos democráticos no Brasil, na América Latina é a direita. Como eu brinquei no começo que na Bolívia teve mais golpes de Estado do que natais, na Venezuela é o contrário. Na Venezuela houve mais eleições do que natais, né, Diego? É verdade. Você ter uma ideia, desde a independência da Bolívia em 1825 até 1982, que foi o último ano da ditadura militar, nós tivemos inacreditavelmente 193 golpes de Estado na Bolívia. Então, a média de um presidente que fica no poder é 2 anos e meio. É um país que tradicionalmente, tirando o período de 2005 em diante, foi sempre governado pela direita, né? Aí Evo Morales assume o poder em 2006, em 2009 ele faz uma consulta popular para aprovação, o que viria a se tornar a nova Constituição do país, que é buscando refletir aquela imensa diversidade étnica e cultural que existe na Bolívia. E o texto é considerado um marco histórico e estabeleceu a criação do Estado plurinacional, que é reconhecendo a autonomia indígena e seu direito à terra. O país oh meu Deus, olha o gato querendo subir aqui. O país que tem 60% da sua população indígena, não havia direitos nenhum para as pessoas indígenas lá na Bolívia. Então, eu acho que é basicamente isso, né? É a mesma situação na Argentina, que sempre quem rompeu o tecido democrático foi a direita. Acho que é uma grande diferença da Venezuela e de Cuba é que na Argentina e na Bolívia nós sempre conseguimos conviver bem com a Constituição vigente, com o Estado democrático vigente naquele país. A direita que nunca conseguiu conviver bem com isso. Agora, em 2019, depois de não sei quantos anos, nós tivemos um golpe de Estado na América Latina, um golpe militar, aliás, com tanques, com policiais nas ruas, com militares indo na televisão pedir a renúncia do presidente. Então é basicamente isso. Quem não consegue conviver com a democracia na América Latina não é esquerda, não são socialistas, né? Uma longa história de golpes, né? Esses países que se autoproclamam liberais, a ocidentalização do mundo, né, que tenta exportar esse modelo de democracia liberal burguesa e que no fundo é uma grande falsidade, porque a maior parte da população é pobre e outra parte miserável, que não tem liberdade nenhuma, não tem lazer, não tem condições de desfrutar os benefícios do capitalismo e muitos causa alguma não consegue, tem que trabalhar 3 turnos para sustentar sua família,
essa é uma forma de escravidão modernizada, né? Pagar um salário, porque antes o escravocrata ele tinha que garantir a moradia e a alimentação do escravo. O capitalista veio e falou, vamos pagar um dinheiro que ele ainda vai comprar no mercado e vai ajudar a economia, mas aí vamos pagar o mínimo só para ele continuar vivo e continuar trabalhando, né? Ele tem a liberdade de verdade, de fato, para cuidar da sua família, para ter cultura, ter educação, ter participação política, né? Isso não foi dado pelo liberalismo, e o que eles conseguem dentro dessas potências capitalistas liberais foi em cima da opressão em grande parte de África, América Latina, Ásia, desfrutando das riquezas naturais, minerais desses países, né? Explorando através de contratos que, no fundo, só usurpam nossas riquezas com áreas de investimento estrangeiro. Então, a história do liberalismo no mundo, se todo mundo conhecesse, teria nojo. O Diego e Eduardo, causa certa surpresa que se fala muito em democracia na Venezuela. Se fala muito que lá é uma ditadura, que o governo não permite eleições, não permite a participação da oposição, mas nós tivemos já 2 eleições na Venezuela, que foi em 2018, quando Maduro constitucionalmente tinha direito à reeleição. Não se pode falar que Maduro está se perpetuando no poder, porque ele tinha direito a uma reeleição, como Chávez teve, como Pérez teve, como todos os presidentes da Venezuela teve. Ele participou da eleição, a oposição, liderada pelo Guaidó, se recusou a participar, e agora, em 2020, nós tivemos as eleições para o parlamento, no qual o chavismo democraticamente recuperou o parlamento. Existe uma democracia porque lá em 2015 a oposição venceu as eleições para o parlamento, e desde 2015 a oposição foi boicotando o governo. Agora, em 2020, teve as eleições parlamentares, eles não quiseram participar. Daí falam, mas só houve 30% de participação popular, houve 40% de participação popular, em um país que, se eu não me engano, Diego, o voto não é obrigatório. Não é. Igual na França. Na última eleição que elegeu Emmanuel Macron, presidente da França, houve, se eu não me engano, 35% ou 40% de participação popular. E para a mídia ocidental, para a mídia liberal, era a festa da democracia, era a população se manifestando o seu direito livre de escolha. Mas na Venezuela, infelizmente, não é isso que eles dizem. Nós vivemos hoje, as esquerdas na América Latina, a Venezuela, com um caso mais solidificado disso, mas na Argentina, no Brasil, na Bolívia, no Paraguai, no Chile, nós vivemos uma guerra hoje. É uma guerra que a mídia ocidental, que a mídia liberal conflagrou contra a esquerda. Todas as vezes em que a esquerda obtém algum êxito econômico, algum êxito eleitoral, ou algum êxito social, infelizmente, eles tentam subverter a ordem da informação. É uma guerra de informações, inclusive. Em vários aspectos, né? A verdadeira ditadura que parece que a gente vive no mundo é ditadura imperialista liberal, né? E quando o povo se levanta em vários países, quando as condições de vida da população melhoram, os direitos sociais, trabalhistas, eles se expandem, vem uma onda de direita, uma onda até fascista, né? Quando a esquerda sai do controle, quando o povo sai do controle, o liberalismo tira sua luva de pelica e quer descer a borracha mesmo, quer armar, Fica até uma sugestão para repreender. Fica até uma sugestão para uns próximos programas que vocês estarem fazendo, sobre qual que é o papel da mídia nesses ataques à esquerda e ao progressismo na América Latina. Porque a Folha de São Paulo fez uma entrevista com Maduro algum tempo atrás, uma jornalista, inclusive, muito boa, que é a Mônica Bergamo,
E ela foi atacada de toda a ordem, pela própria velha mídia, pelos próprios companheiros dela. Enquanto isso, a Anis deu o golpe na Bolívia e assumiu a presidência, e ela jamais foi tratada como ditadora. Eu aposto com quem estiver nos assistindo, se mostrar uma matéria do Estadão, da Folha de São Paulo, do Globo, em que eles se referem a ela como ditadora. E a gente vai ter muitos exemplos, até falando só da história do Brasil, né? Pegar a história do Getúlio Vargas e do Goulart, são exemplos claríssimos. E, mais recentemente, claro, o Lula e a Dilma, né? Então, quando os governos têm um viés mais popular, mais nacionalista, vem a onda liberal, vem a onda fascista, tenta fazer a gente retroceder a qualquer custo, né? Como se a burguesia realmente se armasse e a luta de classes é não só evidente, como sanguinária. E se às vezes ela é oculta, nesses momentos a gente, toda a população pode ver que é totalmente explícita, não é conspiração da esquerda contra a direita, contra liberais, contra conservadores e reacionários. Ela existe, ela é latente e às vezes ela explode. Infelizmente. É uma guerra política, uma guerra econômica, uma guerra midiática e por diversas vezes se transforma numa guerra militar, num conflito armado mesmo. E cultural, né? A gente está numa posição sempre falando muito em resistência, né? A gente está sempre na defensiva. E a direita fala que a gente está na ofensiva, que o comunismo tem que acabar com o comunismo no Brasil. Então a gente está perdendo a luta de classes visivelmente, estamos um pouco sem grandes perspectivas ainda por um tempo. Lembro até do livrinho que eu li no Florestan, que eu conversei já bastante com o Diego, e ele fala que as derrotas da esquerda demoram muito mais tempo para se curarem, né? Para cicatrizarem, para a gente voltar ao primeiro plano. Então, estamos numa fase que vai exigir grande força e resistência mesmo, né? Porque os ataques estão frontais e até com armas. Cada vez mais a direita se armando e se preparando aí para uma coisa que pode vir a ficar pior. Eu vou pegar um gancho aqui, porque está acabando o nosso tempinho aí, mas vou bater em cima do que vocês estão falando também, sobre essa questão, né? Nossa, agora deu branco, só o que eu ia falar. Olha que maravilha, hein? Mas essa questão da democracia, dentro da democracia burguesa, as nossas derrotas vão ser comuns mesmo, né? A gente sujeita a regra deles e eles alteram a regra a hora que quer. Agora, a gente não pode se abater com as derrotas da esquerda, porque se você pegar historicamente, a burguesia também teve derrotas quando foi implantar o modelo dela de Estado, né? As transformações que foram necessárias. Morreu gente, perdeu várias tentativas, né, de tomada de controle do poder, e foi um processo muito mais longo que o nosso, né? Então a gente tem ali o início da nossa história enquanto tentativa em 17, é muito recente historicamente, né? O Mao fala que ele perdeu demais, cara. O Mao fala que o processo revolucionário chinês foi muito tortuoso, né? Começou em 21, eu acho. E eles foram conseguir triunfar em 49, né? Nacionalmente falando. Isso depois de ter que batalhar contra os nacionalistas do Kai-shek, depois do Japão, né, e tal. O Fidel e os revolucionários cubanos conseguiram um milagre, mas morreu muita gente também. Ele tentou primeiro Moncada, né, foi preso, aí teve que ir para o México, veio do México, perdeu várias pessoas na viagem, né? Foi um processo também tortuoso. Eu acho que é assim mesmo, né? A gente vai adquirindo experiência e não dá para falar. Desculpa, Diego, pode terminar. Não, eu só ia falar, não dá pra gente se abater, né? É claro que a gente dá uma caída no ânimo, mas exatamente porque a gente tem a tendência de enxergar enquanto homens, né? É o nosso tempo, né? A gente quer ver mudar as coisas no nosso tempo, mas não é assim que funciona, né? Pode falar aí, Eduardo. Com essa ideia que eu gostaria de encerrar o nosso bate-papo, mostrando que nós estamos hoje
na defensiva, tentando manter a resistência, mas nós estamos acumulando forças para voltar ao cenário político e para reconquistá-lo, né? Como você disse, o capitalismo, até se consolidar como sistema econômico, social e político hegemônico, levou séculos e séculos. Nós ainda estamos na nossa infância, né? Então tem muita coisa para rolar ainda. Então é bastante importante continuarmos aí firmes na luta de classes, tentando conscientizar a população cada vez mais, estudando cada vez mais, debatendo, brigando nos sindicatos, nos movimentos sociais, para acumular forças, para reconquistar a parcela da população que deveria estar do nosso lado e que acabamos perdendo ao longo do caminho, para que um dia a gente volte para o ataque, né? E para encerrar, eu gostaria que os camaradas aí fizessem suas considerações finais, o Caio, o Diego. Fiquem à vontade, gente. Caio, pode iniciar aí, camarada. Eu só quero estar agradecendo aí mais uma vez pelo convite, pela participação aqui desse programa. Eu acho que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo de debater o socialismo na América Latina. É como o Diego disse, né? Nós não podemos nunca nos abater, sempre temos que continuar em frente, né? Tinha então uma grande frase do Carlos Marighella, que a única luta que se perde é a que se abandona, né? E é isso, eu tenho esperança de dias melhores no Brasil, vislumbro isso para toda a América Latina, e parabéns pelo programa. Eu até espero aí que o camarada Caio seja recorrente, quase um membro aí do programa, porque é bom ter uma ideia plural também, né? E os camaradas do PT sempre estão muito próximos ao PCdoB e vice-versa, né? Nos momentos de luta. Felizmente a gente Vamos dizer, somos soldados. e felizmente a gente tem uma visão de necessidade de união que muitos não têm, né? Infelizmente na esquerda brasileira. Mas assim, acho que vejo como positivo também o programa de hoje. Acho que o bate-papo foi legal, sem ficar muito travado, né? Espero que os outros que assistam achem isso também. Claro que já vai dar uma melhorada aí. Foi só um teste, que inclusive está sendo gravado, não é ao vivo, né? E mas é isso. Acho que a ideia foi boa e a gente está tentando pôr em execução. E aí, nas próximas vezes, convidar alguém também para participar e ter um bate-papo com a pessoa em cima de outras temáticas, né? Mas é isso aí, Eduardo. Uma boa noite para quem está assistindo, né? Agora é noite, mas pode ser de manhã quando alguém assistir. Então, bom o que quer que seja para quem estiver assistindo. Muito obrigado pela participação, Caio, Diego. Estamos juntos aí no dia a dia da luta, das conversas, no debate de ideias. E eu queria desejar uma boa noite a todos que estão acompanhando, os telespectadores da página. E é isso aí, queremos continuar com a Quinta Vermelha cada vez mais forte e com mais audiência e mais debate. Obrigado. Até logo aí, camaradas. Até mais.